Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui compartilhando com vocês mais esse vídeo do nosso canal Estudos Bíblicos. Dizer da nossa alegria de estar mais uma vez com você, meus irmãos, meus amigos, e compartilham, o nosso canal. E dizer que mais uma vez a alegria de estar com vocês, e na manhã desse dia nós iniciaremos o estudo da carta de Paulo aos Filipenses. Estamos estudando sequencialmente as cartas de Paulo e hoje iniciaremos o estudo da carta de Paulo aos Filipenses. E antes de mais nada é importante dizer que ao escrever essa carta, Paulo se encontrava preso, e ali daquela prisão onde ele estava, ele escreveu para essa carta aos Filipenses. A cidade de Filipos, ela se encontra na região onde hoje nós conhecemos como o país da Grécia. Então, boa parte das cartas de Paulo foram escritas para as cidades, as igrejas nas cidades onde hoje é a Turquia. E dessa vez, Paulo vai escrever a sua carta a uma igreja onde hoje é o país da Grécia. Então, Filipos é uma cidade de onde hoje nós conhecemos o país da Grécia. E esse trabalho, essa igreja, foi a primeira igreja, o primeiro trabalho que Paulo iniciou ali no sul da Europa, que é a região banhada ali pelo Mediterrâneo, a Grécia. Então, durante a sua segunda viagem, Paulo iniciou o trabalho na cidade de Filipos, com a igreja de Filipos, dos Filipenses, e Paulo ele vai se solidarizar com a postura ética cristã daqueles irmãos. Mas, assim como na Turquia, a Grécia fica ali nas proximidades, naquelas regiões ali, e a influência, mais uma vez, sobre o cristianismo, sobre os ensinos de Jesus Cristo, pregados ali naquela região por Paulo, também estava sofrendo essas fortes influências. Então Paulo continua naquela sua campanha, naquele seu trabalho não só de implantar um trabalho cristão ali na região, mas também de dar manutenção a esse trabalho. Então o apóstolo Paulo ele vai desenvolver esse trabalho ali. E a lição que nós estudaremos nessa manhã, ela versa com o tema Vitória apesar do sofrimento. Nós sabemos que a vida de Paulo ela não foi fácil, o ministério de Paulo não foi fácil, eram constantes perseguições, açoites, naufrágios, injustiça cometida inclusive pelo seu próprio povo. Então a vida de Paulo foi uma vida de sofrimento, uma vida difícil. Bem verdade que ele teve seus momentos de alegria, de prazer, de contentamento, quando ele registra nas suas cartas as diversas situações em que os irmãos das igrejas compartilhavam da dor do apóstolo Paulo. Mas, de qualquer maneira, o ministério dele foi marcado por dificuldades. E hoje, a Igreja de Cristo ela continua imersa em dificuldades, com essa questão da pandemia que perdura ainda hoje. Nós temos tido alguns sentimentos ruins, as pessoas têm sentido sentimentos ruins, difíceis, e em meio a esse sofrimento a Igreja de Cristo ela precisa continuar com a sua obra, com o propósito para o qual Deus a concedeu. E essa carta de Paulo nessa manhã ela vai nos dar esse conforto, esse lenitivo de saber que nós podemos, que o homem pode ter alegria, que o homem pode ter bons momentos, que o homem pode obter vitórias em meio ao sofrimento. E o apóstolo Paulo, aqui no capítulo 1, no versículo 12, nós vamos ver o primeiro sentido, o primeiro aspecto da alegria de Paulo, da vitória de Paulo, em meio ao sofrimento que circundava a sua vida. Leiamos, pois, o que diz o primeiro versículo, o primeiro capítulo, versículo 12, da carta de Paulo aos Filipenses.
E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. As coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho. Então, o primeiro ponto que a gente percebe aqui é a visão de Paulo, o propósito de Paulo, né, com aquela sua permanência ali naquela prisão. Ou seja, de onde Paulo estava, da prisão onde Paulo estava. Mas ele tinha a consciência de qual era a sua missão, o cumprimento que Deus havia dado para ele, ou seja, de ser o pregador, né, o pregador em cadeias, um pregador aos gentios. Então podemos dizer ali que Paulo estava numa quarentena forçada, ele estava na prisão, era uma prisão domiciliar, mas de qualquer maneira ele estava privado da sua liberdade. Então veja que, mesmo em meio àquela situação, o apóstolo Paulo ainda cuidava de cumprir a missão ao qual o Senhor Deus havia lhe dado. Então isso é motivo de alegria, é um motivo de, mesmo em meio ao sofrimento, de nos dar contentamento. Então, era uma vitória, mesmo ele estando preso, mesmo que os líderes políticos daquela região, daquela época, tendo mantido preso, essa prisão não foi suficiente para deter o cumprimento de Paulo e a consciência de Paulo com o seu compromisso assumido diante de Deus, a missão que Deus deu a Paulo. Né? Então, qual tem sido hoje, né, o nosso compromisso, qual tem sido hoje o nosso propósito em meio a essa pandemia, em meio às dificuldades que nós estamos passando? É o primeiro ponto de reflexão, né, para nós entendermos a questão do sofrimento, né, e da vitória em meio a esse sofrimento. Eu gostaria apenas de fazer um breve parênteses com relação a essa questão do sofrimento, entender que normalmente o sofrimento, e eu não quero fazer nenhuma análise de uma conjectura psicológica, psiquiatra do tema, não, mas pelo menos do ponto de vista humano, nós podemos entender que o sofrimento é uma consequência de alguma coisa, a consequência de algo, de uma escolha que nós fizemos. Então, o sofrimento ele pode ser o resultado de uma ação por conta do nosso compromisso com Deus, e o mundo não aceita, e o mundo rejeita. Então isso passa a ser um empecilho, então gera um sofrimento. Você quer trazer uma boa nova de salvação para as pessoas, mas as pessoas não querem, não aceitam. Então, esse é um ponto. Outro ponto que pode gerar sofrimento são as nossas escolhas, não é? Nossos erros. Ou erros por pecado, ou erros por escolhas equivocadas de nossas vidas. Também a maldade do outro, não são fatores externos, fatores alheios às nossas vontades, que também podem infligir sofrimento a nós. Então, pelo menos essas três situações podem produzir sentimento, sensação de sofrimento. Não apenas Paulo, mas nós podemos citar, por exemplo, José do Egito, poderíamos citar também o personagem de Daniel, Estevão, os três amigos de Daniel, né? Personagens que sofreram, né? Passaram por sofrimento, por dificuldades, por apertos, sem que houvesse assim, um pecado aparente que justificasse, né, aquele sofrimento. Então, o parênteses que eu faço é que a grande dificuldade nossa, dificuldade humana, é perceber qual a origem, qual a raiz daquele sofrimento. Mas uma vez estabelecido, uma vez definido, uma vez compreendido, fica mais fácil de nós lidarmos com essa situação. Né? Em alguns casos precisamos de consultar um profissional para nos ajudar a compreender melhor essa situação. Mas o importante aqui destacar, com base no primeiro versículo 12, né, é de que todo aquele sofrimento Paulo estava administrando de tal maneira que aquele sofrimento estava produzindo em Paulo uma satisfação ao ponto de saber que o Evangelho de Jesus Cristo, que aquele sofrimento que qual ele estava passando, não estava contribuindo para a consolidação do Evangelho naquela região. O segundo ponto a destacar nesse texto encontra-se no versículo de número 20, onde nós lemos: segundo a minha intensa expectativa, não é? E expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes
com toda a confiança. Né? Observe bem a palavra expectação, expectativa e esperança do apóstolo Paulo. Esse é um outro aspecto, não é, que nos garante a vitória em meio ao sofrimento. Quem espera no Senhor não será desapontado. Quem espera no Senhor não será desapontado. Então, esse é um segundo ponto, é um segundo aspecto que nos garante a vitória em meio ao sofrimento. Né? A esperança e a expectativa depende da minha, da sua, da nossa confiança em Deus, da convicção que temos em Deus e do compromisso que nós assumimos com Deus. Senão, se nós temos plena consciência da missão, do papel que nós desempenhamos nesse mundo, na Igreja de Jesus Cristo, isso vai nos garantir a vitória de saber que o nosso Deus, o nosso Criador, Ele não vai frustrar, Ele não vai nos desapontar e nós não seremos confundidos. Ele fala aqui de uma intensa expectativa e esperança. Né? São dois aspectos muito importantes para que, em meio ao sofrimento, nós passarmos vitoriosamente sobre eles. Então, percebemos que a importância de nós termos, primeiramente, a consciência da nossa condição, né, diante de Deus, né, o propósito ao qual Deus nos chamou, né, mesmo em prisão, em desemprego, em enfermidade, seja qual for a origem do sofrimento que nos aflige, nós temos a consciência do papel importante que nós desempenhamos no meio da nossa sociedade. Um outro versículo que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos e dos amigos para esse texto é justamente na segunda parte, né? Segunda parte do versículo B e o versículo de número 10 e 11 do capítulo 2. Vejamos o que nos diz o apóstolo Paulo. Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Então aqui já percebemos outro aspecto importante que nos garante a vitória em meio ao sofrimento. Mas prossigamos, capítulo 2, versículos 10 e 11, que nos diz: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, e abaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, quando nós sofremos por Deus, não é? Esse sofrimento ele tem um caráter, um revestimento diferenciado, um revestimento especial. Né? E em determinado momento, em Gálatas 6:11, 6:18, salvo engano, nós vamos ver lá Paulo dizendo, né? Não me incomode mais, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Né? Então, as marcas de Cristo, ela grava no espírito, na alma do crente, né? Essa força, essa convicção de que Deus está sendo glorificado. E que maravilha é para o crente, né? Para o cristão, saber que ele está contribuindo para a honra e para a glória de Deus, para a glorificação do nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. De modo que a consciência do nosso papel, do nosso propósito diante da missão que Deus nos confiou, a certeza de que Deus ele não vai nos desapontar, não vai nos decepcionar, né? Isso nos dá já de antemão uma alegria, uma tranquilidade, uma certeza de que estamos no caminho certo, no caminho vitorioso. Então, a vida do crente precisa exaltar o nome que está sobre todo nome, que é o nome de Jesus Cristo. Então, a partir do momento em que nós proclamamos a Cristo, certamente nós estamos fazendo vitoriosos sobre o sofrimento, sobre tudo aquilo que tende a atrapalhar. Veja que a prisão não foi suficiente. E no caso de Paulo não foi só apenas a prisão, mas como nós dissemos antes, todo um contexto, toda uma situação que cercava a vida de Paulo, empurrava, afastava da sua missão, mas Paulo se manteve fiel.
Então, se Paulo, né, gozando dos mesmos sofrimentos, das mesmas aflições que nós, e ele conseguiu, certamente que também nós conseguimos. E o interessante é que há um paradoxo, né, o que alguém pode dizer, e nós estamos sempre citando isso, alguém pode dizer, porque realmente alguém pode dizer, mas como pode alguém na aflição, no sofrimento, se alegrar? E aí é um segredo. Nesse paradoxo, quem quebra esse paradoxo é justamente o Espírito Santo de Deus, que nos conforta, que nos consola, que confere a nós a fé. Então, a fé é o que faz o divisor de água, né, nesse paradoxo entre o chorar ou o sorrir em meio ao sofrimento. Então, o Espírito Santo de Deus é que faz esse diferencial. Pois bem, prossigamos em avançar, né, nessa questão da vitória em meio ao sofrimento. Capítulo 2, versículos 17 e 18 da carta de Paulo aos Filipenses vai nos dizer o seguinte: esse é um quarto aspecto que nós podemos obter a vitória em meio ao sofrimento. O apóstolo Paulo nos diz ainda: e ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício a serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós, e vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo neste mesmo sentido. Alegria sempre no Senhor, nos alegrarmos sempre no Senhor. Então, a importância, né? E interessante que na palavra de Deus a gente vai sempre refletindo, uma coisa vai puxando a outra, e nos vem à memória aquele momento em que Jesus Cristo, lá nas bem-aventuranças, no capítulo 5 de Mateus, a gente vai ver o que? Bem-aventurados sois vós quando forem injuriados ou perseguidos por amor à minha causa. Então Paulo naquele momento estava experimentando, estava vivenciando aquela palavra de Jesus Cristo. Bem-aventurado quando forem perseguidos, injuriados, caluniados, defamados por amor ao meu nome. Então, hoje continua essa mesma máxima, né? Deus chamando de bem-aventurados todos aqueles, né? Todos nós que sofremos por amor a Jesus Cristo, por fazer a obra de Jesus Cristo, por cumprir a missão o qual o Senhor ele nos confiou, né? Então, bom é entregar as nossas vidas ao Senhor Jesus, dedicar a Ele a nossa vida, para que assim vençamos o contraditório entre o alegrar-se em meio ao sofrimento. Né? Nesses dias difíceis, né, nós que temos tido forçadamente essa oportunidade de refletirmos sobre as nossas vidas, sobre a importância, o papel que a igreja desempenha neste mundo, qual o nosso papel diante da igreja e diante desse mundo. Nessa reflexão, nós concluímos também que o sofrimento é uma oportunidade de fortalecimento, de aperfeiçoamento da fé. A oportunidade de nós aperfeiçoarmos, de exercitarmos a fé, vermos como é que nós estamos diante da nossa crença ou do que dizemos crer do nosso Deus, do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E em meio a toda essa situação de conflito interno, externo, nós percebemos a ação da Trindade. O Deus Pai que nos criou, nos comissionou, o Jesus Cristo, Deus Filho, que deu a vida por nós, que nos sacrificou e nos deu uma missão, e também a ação do próprio Espírito Santo de Deus que vai nos orientando, nos ajudando no fortalecimento da nossa fé. No fortalecimento da nossa fé. E ainda na continuação, aí o quinto aspecto importante para que nós alcancemos vitória em meio ao sofrimento, está justamente no versículo 25 do capítulo 2 de Filipenses, quando nós lemos: julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates, o vosso enviado para prover as minhas necessidades. Aqui é um outro aspecto muito importante. E o texto de Paulo aqui nos chama, nos revela a necessidade de nós mantermos relacionamentos saudáveis, não é? Para que no momento de dificuldade nós contarmos com aquele companheiro ali do nosso lado. Evidentemente, nosso primeiro companheiro é Jesus Cristo, ele está ao nosso lado,
e o Santo e Divino Espírito, que nos orienta, que nos conduz, que nos consola, que intercede por nós perante o Pai, com gemidos inexprimíveis. Mas enquanto estamos aqui nessa terra, precisamos também de ter companheiros, né, humanos como nós, conhecedor das dificuldades. E Epafrodito ali, ele como Pedro e Paulo, ele sabia das necessidades de Paulo. A palavra, que Paulo compartilhava com ele, as situações, produzia nele também o sentimento de companheirismo, de apoio. Paulo preso, ele precisava compartilhar suas cartas, seus ensinamentos, suas exortações. Então Epafrodito, assim como outros, cooperaram com Paulo. Então nós precisamos manter, e aí a importância no sentido de comunhão dentro da igreja, que o Espírito Santo de Deus ele confere, justamente para isso, para que uns consolem os outros nos momentos de sofrimento. Como é bom, num dia de dor, de angústia, nós temos aquela pessoa que chega junto de nós com cuidado, com atenção, com a palavra apropriada, com a compreensão, e nos consola, e nos orienta, e nos conforta. Então a necessidade que nós temos também de alcançarmos a vitória, em meio ao sofrimento, é a manutenção de bons relacionamentos, de relacionamentos saudáveis, pessoas com quem nós podemos confiar, podemos contar, as nossas dificuldades, os nossos apertos. Não é a todos que nós contamos, nós desabafamos, mas precisamos ter alguém em quem confiar. Então, veja que nessa breve reflexão, nós comentamos, nós compartilhamos algumas situações que o próprio apóstolo Paulo passou e que aprove ao Senhor registrar nas Sagradas Escrituras, para que hoje também nós possamos desfrutar das experiências das revelações. É verdade que nós também temos as nossas experiências pessoais, as nossas experiências particulares e temos compartilhado com nossos irmãos. Então, para concluir, eu gostaria de trazer a memória dos irmãos e lembrar os irmãos de que estando em sofrimento é algo natural. Estar em sofrimento é algo humano, é algo natural. Então não temos como fugir dessa realidade. É natural passarmos por sofrimento. É importante também sabermos diferenciar, qual a razão, qual o motivo pela qual nos levou àquela situação. E em terceiro lugar, termos cuidado de nós, da nossa saúde mental, da nossa saúde espiritual, não permitindo que ninguém, nada ou ninguém nos afaste dos caminhos do Senhor, sabendo que com Ele nós contamos, que Ele não nos desapontará, saber que Ele conta conosco, Ele não depende de nós, mas Ele conta conosco para a sua missão, saber que precisamos manter relacionamentos saudáveis, saber que em meio ao nosso corpo, através do nosso corpo, precisamos glorificar ao nosso Deus, para que o mundo veja em nós a imagem de Jesus Cristo, a imagem do Deus vivo. Então, essa breve reflexão, essa breve palavra, eu gostaria de compartilhar com você nessa manhã. Procure alguém com quem você possa compartilhar essa palavra, alguém do seu lado, um irmão, um parente, um amigo, que você gostaria de dizer para ele que mesmo em meio ao sofrimento é possível ao homem se manter vitorioso, se manter alegre, mas sabendo que para isso conte com Deus, conte com Jesus Cristo, conte com o Santo Divino Espírito, que em tudo nos auxiliará na manutenção da nossa vida dentro de uma saúde mental, espiritual, física. Então, busquemos a presença de Deus para que assim, entendendo a palavra de Deus, possamos ter uma vida íntegra, se mantendo sempre no caminho do Senhor. Oremos nesse momento. Amantíssimo Deus, soberano Pai, louvado e exaltado seja o Teu nome, Senhor. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu consolo, pelo Teu livramento que Tu nos dá na hora de sofrimento. Um momento como esse que nós estamos vivendo, Senhor, de pandemia, de mortes, mas
Precisamos, ó Pai, estarmos firmados em Ti, confiantes em Ti, sabendo que o Senhor não nos desaponta, o Senhor não frustra as nossas expectativas. Então, ajuda-nos, ó Senhor, para que também sejamos colunas, sejamos faróis em meio ao mundo desgarrado, perdido. Que a Tua igreja ela continue com o santo propósito de anunciar o Teu Evangelho. Por isso, ó Pai, nós Te agradecemos com o perdão dos nossos pecados, e em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém, Senhor.